O Ministério da Saúde mudou a forma de divulgação dos dados da Covid-19 e entidades cobram transparência. Quem conta pra gente é o Levi Guimarães. Uma mudança na forma em que o Ministério da Saúde divulga os dados sobre a Covid-19 repercutiu mal em diferentes instituições. No quadro de novos casos confirmados e óbitos que envia aos jornalistas, o governo, desde a última sexta-feira, parou de divulgar os números totais. Apenas os novos casos e mortes das últimas 24 horas são anunciados. Além disso, o horário de divulgação, que antes era às 7 da noite, passou para perto das 10. Na plataforma oficial do governo sobre a doença, o site covid.saude.gov.br, a mudança foi a mesma, apenas os números do último dia e sem a opção para baixar o histórico de dados, como tinha antes. Com isso, a Universidade Americana Johns Hopkins, tida como referência na divulgação de dados sobre o coronavírus pelo mundo, chegou a retirar as informações sobre o Brasil, mas reinseriu horas depois. Já neste domingo, o empresário Carlos Wizard desistiu de ocupar um cargo no Ministério da Saúde. Em nota, disse que vinha atuando como conselheiro e recebeu um convite para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, mas recusou. 2 dias antes, ele chegou a sugerir uma recontagem do número de mortos por Covid-19 no país, afirmando que havia dados fantasiosos. Um dos primeiros a criticar a situação foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele disse que fez um apelo ao ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, para que os dados e a transparência fossem restabelecidos. A oposição acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que a Corte obrigue o Ministério da Saúde a divulgar os dados completos. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, comparou a omissão de dados à postura de governos autoritários. Mas aqui ainda existem instituições do Estado Democrático de Direito. Foi por isso que ingressamos, na madrugada desse domingo, com a ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, ao qual esperamos o rápido deferimento, para que seja garantido, em tempo hábil, todas as informações. A Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização do Ministério Público Federal instaurou um procedimento para apurar os motivos que levaram o governo a mudar o formato de divulgação. O órgão cita a Constituição e o direito de todos à informação e a Lei de Acesso à Informação, que prevê a transparência nos órgãos públicos. Já o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, disse que cogita propor ao TCU e aos tribunais de contas estaduais que consolidem os dados para divulgação diária até às 6 da tarde. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que a manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários e que o truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, também criticou. Ordem absurda não se cumpre. Um velho jargão militar. Mas ele e o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, estão dando demonstrações que ordem absurda se cumpre sim, que é essa mudança na divulgação de dados pelo Ministério da Saúde. Em nota, o Ministério da Saúde disse que está desenvolvendo uma nova plataforma com os números referentes ao Brasil, regiões nacionais, estados, capitais e regiões metropolitanas, com os gráficos de evolução diária dos novos registros. O sistema deve ficar pronto nos próximos dias, segundo o Ministério. De Brasília, Levi Guimarães.